Hoje vamos para o capítulo 16. Ele está dirigindo circunstâncias desconhecidas para mim. Isaías 9:7 diz: O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando eu morava em Bloomington, o pequeno espetáculo da nossa igreja no Natal era uma grande produção. O que mais você pode fazer no inverno de Minnesota se não jogar hóquei ou pescar no gelo? Os ensaios para a peça começaram em setembro e as crianças trabalhavam duro no outono para aperfeiçoar seus papéis. Todos menos eu. Eu recebia o mesmo papel ano após ano. Todos diziam que ele era natural em mim, que eu era o melhor jumento que já havia arranjado para a peça. Não era milagre natalino na catedral de cristal. E não tínhamos camelos galopando pela nave ou anjos voando sobre a congregação em fios invisíveis. Mas havia algumas ovelhas em nossa produção. Nós a tomávamos de empréstimo dos Larson. Tivemos também um cão chamado Bart, alguns patos e até um bezerro. Mas ninguém na congregação tinha um burro. E custaria metade do nosso orçamento alugar um. Portanto, isso ficava a meu cargo. A irmã Merit, diretora permanente, não era nem Steven Spielberg, nem Francis Ford Coppola. Mas a peça de Natal era a vida dela e punha então tudo de si no empreendimento. Ela nos obrigava a trabalhar com um mês de antecedência e depois dos 3 primeiros dias de janeiro já estava pensando em aperfeiçoamento para o espetáculo do ano seguinte. Lembro-me como se fosse ontem do desfile de anjos, pastores, ovelhas, estalajadeiros e Maria e José. Esse negócio de preparar um espetáculo teatral incluía uma porção de coisas. Era preciso ter certeza de que a cortina iria subir e descer no momento certo, que os animais se comportariam bem no santuário, que os anjos e os pastores entrariam na hora marcada e que todos se lembrariam de suas falas. Nada de tão difícil no meu papel. Aquele não era uma jumentinha falante de Balaão, nem o Mr. Ed. Não importava qual a sua experiência com programas de Natal. Você não pode realizar uma produção dessa sem gastar muito tempo, dinheiro, trabalho e alguns arranjos e negociações sérios por trás das cortinas. Você geralmente tem de resolver problemas como uma epidemia de sarampo, diáconos econômicos e tempestades de neve, os sentimentos feridos da senhora Lindengu, pastores que não aparecem e a família Landstrom que fica perguntando por que nunca usa as ovelhas deles. Adicione luzes, músicas, trajes, efeitos especiais e sanduíches para os ensaios de sábados. E terá um grande negócio nas mãos. Se pensarmos bem no assunto, o Senhor é como um grande diretor. Ele verifica de tudo, trabalha em sintonia nas nossas vidas, na hora apropriada, com o propósito certo. Ele arranja tudo como a irmã Merit, mas vem planejando as coisas desde a eternidade e não apenas desde o último de janeiro. Ele sabe quando levantar e quando baixar as cortinas, quando soprar nossas falas, quando colocar-nos sobre a luz dos holofotes e quando está na hora do cenário mudar. Sempre fiquei imaginando como o primeiro espetáculo de Natal foi realizado sem uma falha. A propaganda fora feita séculos antes, havendo então muita expectativa por parte de todos. Deus escreveu o roteiro e depois produziu e dirigiu todo o evento. Mas mesmo Maria, a mãe de designada do Senhor, perguntou a Gabriel: Como será isto? Pergunta profunda, Maria. Como tudo isso seria realizado? Como uma jovem virgem poderia estar grávida? Como o poderoso Filho de Deus, a eterna segunda pessoa da divindade, podia descer da glória para o tempo e o espaço e nascer na terra como um neném indefeso? Como Deus poderia arranjar toda circunstância de maneira que uma longa lista de profecias do Antigo Testamento pudesse ser cumprida ao pé da letra? Como tudo se ajustava? Como podia acontecer? Como será isto? A resposta a esta pergunta está guardada no 9º capítulo de Isaías. Uma pequena declaração revela tudo. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9:7. O dicionário descreve zelo como as palavras grande entusiasmo, como quando se trabalha para uma causa, empreendimento ou devoção ardente, fervor ou paixão. O zelo de Deus é seu compromisso firme, incansável, intransigente de cumprir a sua vontade. Nada neste universo irá impedir o caminho do zelo do Senhor. Nenhum presidente da Casa Branca ou no Kremlin, nenhum rei no seu trono, nenhum exército ou arsenal. Nada alto ou baixo, grande ou pequeno, vivo ou morto, visível ou invisível, irá prejudicar ou impedir a sua obra. Nada, absolutamente nada, ele irá cumprir o que se terminou a fazer. Está apaixonadamente decidido a isto. Quando se tratou de enviar seu filho para ser nosso Salvador e Redentor, Deus fez o que tinha a fazer por trás do cenário. Pena para que acontecesse. Ele colocou Herodes no trono, César em Roma, os mágicos no Oriente, os pastores no campo, os anjos no céu. Ele cutucou César para exigir um imposto que exigiria a presença de Maria e José em Belém. Ele fez com que os hotéis ficassem lotados a fim de que Cristo pudesse nascer em uma manjedoura. Isso aconteceu durante toda a existência de Jesus. Conforme os anos seguiam o seu curso, com centenas de profecias do Antigo Testamento sobre o nascimento, vida e morte de Cristo, ficou ainda surpreso ao ver como Deus cuidou para que cada detalhe ocorresse no momento exato, tudo segundo as Escrituras. Isaías 7,14 profetizou que ele nasceria de uma virgem, ele nasceu. Miqueias 5,2 diz que ele nasceria em Belém, isso ocorreu. Isaías 9,7 insistiu em que ele seria um descendente direto do rei Davi, e foi mesmo assim. Zacarias 9,9 declarou que ele entraria um dia em Jerusalém montado em um jumento, ele entrou. Zacarias 13,6 declarou que ele seria traído por um amigo, ele foi. Zacarias 11,12 estabeleceu o preço da traição em 30 moedas de prata, Judas o recebeu. Zacarias 11,13 especificou que o dinheiro da traição seria arrojado ao oleiro, ele foi usado para comprar o campo do oleiro. Isaías 53,7 previu que Jesus seria oprimido, afligido,
e levada a julgamento. Todavia, embora inocente, não ofereceria defesa. Foi exatamente isso que aconteceu. A lista continua. Ele foi usado para comprar o campo do Wisconsin, e fiquei conhecendo o reverendo e a Sarah Chuck Uperick, que pastoreava, e o Winterst, Iowa. Joyce, na mesma ocasião, foi para a América do Sul e conheceu o pai e a mãe de Chuck, o reverendo e a senhora Claude Spidick, missionários na Guatemala. Chuck me animou a ir para a Faculdade Bíblica Life, em Los Angeles. Joyce foi aconselhada pelos Windicks mais velhos a frequentar a mesma escola. Ambos aceitamos a sugestão, e dali por diante eu controlei os acontecimentos, ou pensei que controlava. Ela namorou um amigo meu, Roy Wicken, durante algum tempo e tive de enfrentar a situação. Foi então que meu zelo entrou em cena. Como é possível fazer com que dois adolescentes inclinados para o ministério, um do norte gélido e o outro do sul acadiano, se encontrassem no meio de Los Angeles em que Deus faça parte da operação? Como será isso possível? Vou lhe contar como. Deus está comprometido com o zelo intransigente em ver sua vontade realizada. Dou crédito a Deus por me ajudar a encontrar Joyce. Depois de arranjar o Natal, essa foi provavelmente a melhor coisa que ele já fez. Quando faço um retrospecto do espetáculo teatral da minha vida, um de seus maiores consolos está em compreender que mesmo que eu esqueça a hora de entrar em cena com a minha fala, nosso Deus soberano pode mesmo assim apresentar uma produção perfeita. Não me pergunte como, porque da minha perspectiva isso não faz muito sentido. De algum modo, em seu plano perfeito, todas as minhas atrapalhadas, basofias, alvos não cumpridos e sonhos frustrados, de maneira alguma impedem que ele cumpra a sua vontade. É o zelo do Senhor que realiza as coisas, e não competência e perfeição de Romeu. E todos podemos nos alegrar com isso. Lembro de uma sessão específica de aconselhamento no começo do meu ministério. Eles eram um casal bem jovem, cujo casamento estava vacilando, e alguém os enviou ao pastor John para endireitar as coisas. Sou geralmente muito cuidadoso e amável em meu aconselhamento, fazendo perguntas, citando a escritura, tomando tempo suficiente para tratar com as pessoas e tentando confortar e encorajar os indivíduos perturbados que me procuram. Mas havia alguma coisa diferente desta vez. Por alguma razão inexplicável, senti a necessidade de ser indeciso e direto em minhas palavras. Ainda estremeço ao lembrar do que disse. Depois de ouvir durante algum tempo, sem fazer uma pausa sequer para pensar no assunto, apenas disse a eles o que achava que deveria fazer e a razão para isso. Bang! Zap! Nossa sessão terminara. Eles deixaram meu escritório parecendo bem espantados. Depois da saída do casal, um grande peso caiu sobre mim. O que fizera? Por que disseram aquelas coisas? No que estava pensando? Fiquei praticamente doente. Não podia acreditar que pudesse ter sido tão usado, tão duro, tão insensível. Senti um estranho impulso de entrar no carro e ir até a casa deles, bater na porta e desculpar-me pela minha grosseria. Mas estava envergonhado demais e apenas me arrastei pelo resto da semana. 3 ou 4 dias mais tarde, um amigo íntimo do casal veio falar comigo em particular. Quando vi a expressão preocupada de seu rosto, meu nível de estresse alcançou a risca vermelha. Pastor, disse ele, tem um minuto? Gostaria de falar-lhe sobre o que disse aos meus amigos. Oh, pensei eu, aqui vamos nós. Antes de o homem ter se sentado em meu escritório, comecei a me defender. Agora, antes que diga alguma coisa, gaguejei. Deixe-me explicar, por favor. Não? Começou ele. Quero contar-lhe primeiro. Ele olhou para mim por um momento, com uma expressão meio zombateira, e sentiu o sangue fugir do meu rosto. Fiquei pensando se poderia arranjar um emprego vendendo a pólice de seguro. Pastor, começou ele, o senhor nunca deixa de surpreender-me. É verdade, eu surpreendo a mim mesmo às vezes, pensei. Minha mulher e eu estamos espantados em a incrível sabedoria que Deus lhe deu. Sabedoria? Pastor, não pode imaginar o que suas palavras significaram para meus amigos. Aquela sessão de aconselhamento mudou a vida deles. Pode-se dizer que estão totalmente diferentes. Não podemos agradecer suficientemente ao Senhor pelas suas palavras e conselhos. Estamos felizes por ter recomendado que o procurasse. Ele apertou minha mão, sorriu cordialmente e balançou novamente a cabeça, pasmo com a minha sabedoria. Depois acrescentou. O que é mesmo que desejava falar-me sobre a sua entrevista com eles? Oh, nada realmente. Foi difícil. Quero dizer que não foi fácil. Mas acredito que eu disse o que precisava ser dito. Acho que entendo o que Shakespeare queria dizer com as palavras. O mundo inteiro é um palco. É assim que me sinto frequentemente em minha vida e ministério. Como se estivesse sozinho em palco, confuso sobre o que devo falar, improvisando, dizendo as coisas erradas, imaginando o que fazer em seguida. Houve ocasiões em que esqueci minha fala e orei sinceramente para que as cortinas se fechassem, a fim de esconder-me por trás delas. Houve ocasião em que desejei usar novamente minha fantasia de jumento e ficar livre de tudo. Mas, de algum modo, Deus inseriu minhas falhas e vacilações corretamente em seu roteiro perfeito. Que grande diretor! Concordo com o salmista, que não queria nada, além de declarar a bondade do Senhor cada manhã e sua fidelidade a cada noite. Por quê? Por quê? Pois me alegraste, Senhor, com teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. Salmos 92, 4 e 5. Há centenas de anos, a mãe de Agostinho, por ter cantado esta mesma canção, a piedosa Mônica orou fervorosamente por seu filho. Acima de tudo mais, ela queria que ele conhecesse Cristo. O jovem Agostinho, porém, era obstinado e carnal. Ele foi criado em um lar cristão, mas não estava preparado para tomar um compromisso.
Foi ele que orou: Senhor, purifica-me. Mas não ainda. Certo dia ele anunciou à mãe sua intenção de visitar Roma. Era ali que as coisas aconteciam. Era ali que queria viver. Mônica ficou muito aflita e começou a orar. Deus, não permita que ele vá para Roma. Não deixe meu filho ir para esta cidade perversa. A carnalidade e o pecado imperavam em Roma. Não era um lugar para um jovem vulnerável com apetites fortes e uma fé vacilante. Mônica orou para que o Espírito de Deus convencesse Agostinho e o mantesse em casa. Embora ela tivesse orado, Agostinho fez as malas e viajou. Mônica só podia entregá-la nas mãos de Deus e continuar orando. Algum tempo depois da sua chegada, um conhecido persuadiu Agostinho a ouvir Ambrósio, o renomado e talentoso comunicador cristão. Agostinho aceitou com certa relutância o convite, mas só por estar seriamente interessado em oratória. Para grande desconforto do jovem, Ambrósio lançou-se em sua mensagem com uma problema. Algumas vezes eu gostaria que pudéssemos olhar para trás da cortina de nossas vidas e ver o zelo de Deus, como ele move e arranja as pessoas, o tempo e a circunstância para realizar sua vontade. Nada o apanha desprevenido, nada o pega de surpresa. Ele já previu tudo. Lembro-me de ter viajado com a nossa pequena família de Kenosha, Wisconsin, para Los Angeles, Califórnia, em nosso Chevrolet amarelo. Éramos jovens e Ron Jr. e Mac ainda eram bem pequenos. Enquanto percorríamos a estrada, era comum que eles chiureassem do assento traseiro. Papai, papai, podemos parar em um hotel que tenha piscina? Eu respondia: está brincando? Pensa que sou feito de dinheiro? 10 minutos mais tarde: pai, podemos parar para comprar balas? Papai, podemos parar para comprar pipoca? Parem com isso, rapazes. Não temos dinheiro para essas coisas. Vocês pensam que o dinheiro cresce em árvore? Essa era uma expressão que minha mãe costumava usar. Meus garotinhos não estavam pedindo a lua. O pedido deles não era fora de propósito, mas eu disse não. Na verdade, eu não fizera planos detalhados para a viagem. Só pensei nas coisas básicas: alimento, abrigo e gasolina. Mas não incluíra em planos gastos extras como piscina e doces. Só havíamos poupado o necessário para fazer a viagem. Como eu poderia e gostaria de reviver esse episódio? Nós teríamos dinheiro para o Hotel Hilton. Mas se tivéssemos feito antecipadamente um programa, poderíamos ter encontrado um hotelzinho com piscina e nos divertido muito. Poderíamos ter comprado 1 ou 2 refrigerantes e um saco de batatas fritas e visto mais sorrisos no percurso. Estou muito grato por Deus ser um pai que pensa em tudo. Ele planejou e arranjou previamente cada passo da nossa jornada. Está preparado para custear o projeto inteiro e até os acessórios supérfluos. Ele nos levará daqui para lá, incluindo algumas surpresas agradáveis, quando o trajeto se alongar e o espírito abater-se. Glórias a Deus. O Senhor que planeja tudo. Ele é capaz de transformar o que para você seria o caos no milagre que você está esperando. Talvez você olhe para a direita e fala: não, esse caminho não dá certo, tem que ser o da esquerda. Mas é justamente o caminho da direita que Deus está preparando o seu milagre. Às vezes você está olhando para cima, achando que, eu tenho que ir por esse caminho. Mas Deus fala: não, abaixa a cabeça e é por aqui que eu vou te guiar. Porque é aqui que o seu milagre vai acontecer. Os planos dele são bem melhores e maiores do que os nossos. Portanto, se você orou e pediu para Deus tal coisa e tal direção, se ele não fez da forma como você quer, fica tranquila, fica em paz. Ele sabe que lá na frente tem um caminho melhor e maior de vitória para tua vida. Só confie. Ele está dirigindo a circunstância. Até aquilo que é desconhecido para você, ele está cuidando. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.